Muito bem, nosso tema agora é muito importante para você, produtor, que obviamente está de olho aí na possibilidade de captação de recursos, de busca de formas de investir na sua propriedade. Está agora na fase de operacionalização o FIAGRO, o Fundo de Investimento da Cadeia do Agronegócio. Aquilo que estava no papel começa a virar realidade e essa estruturação do FIAGRO na prática já começa a trazer bons resultados, ou pelo menos uma motivação a mais para os investidores. A gente vai conversar agora com o Dr. André Ricardo Passos de Souza. O doutor André é sócio fundador do escritório de advocacia Passos e Chica Advogados Associados. Está acompanhando de perto toda essa reestruturação e formação aí das bases, digamos assim, do FIAGRO, desse fundo de investimentos aí do agronegócio, e tem boas notícias. Doutor André Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que está esse processo de operacionalização do FIAGRO? Está saindo do papel efetivamente? Já temos boas notícias? Como é que está essa situação, doutor? Ô Alex, muito bom dia. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer falar com o Notícias Agrícolas, né? o web espectador do Notícias Agrícolas. O FIAGRO está virando realidade, né? O fato é que depois, né, de um início em que carecia de uma regulação da CVM, que veio, né, em julho, né, em 13 de julho especificamente, né, com 3 tipos de FIAGRO, né, FIAGRO Terras, FIAGRO Direitos Creditórios e FIAGRO Investimentos. Os primeiros FIAGRO para investimento em terras e FIAGROS para investimentos em direitos creditórios já obtiveram registro na CVM, já são realidade e suas cotas, inclusive, já estão sendo vendidas, né, em plataformas, né, como essas plataformas que vendem investimentos direto de corretoras e etc. ao investidor do mercado financeiro de capitais, para que possam, então, né, ser disponibilizados esses investimentos para o grande público, que, portanto, está sedento, né, está ávido para capturar um pouco de renda, né, do agricultor brasileiro, que é muito bem sucedido, que vem performando há anos e que hoje aguça, né, a expectativa desse investidor que estava habituado a investir em fundos de investimento imobiliário, em fundos de investimento de imóveis corporativos, em ações de outros setores, para investir no campo através desses veículos, o FIAGRO, que, como você bem disse, já são realidade, já estão em funcionamento, em operacionalização em muitas das casas aí que colocam esses investimentos no mercado para os investidores. Na prática, o que de concreto já existe, doutor? Que tipo de investimento já está acessível e como é que isso tem atraído o investidor? Ou se tem atraído o investidor? Bom, na prática, muitas dessas casas de investimento já estão fazendo seus pedidos, né, de registro dos FIAGROS, já estão fazendo a estruturação dos FIAGROS, os FIAGROS já estão sendo discutidos, né, como veículo de estruturação em vários dos setores do agronegócio, né, lembrando, FIAGRO, Fundo de Investimentos nas cadeias do agronegócio. Então, ela permeia desde o antes da porteira até o depois da porteira. Então, os primeiros fundos que saíram são fundos que já estavam, né, vamos dizer assim, em andamento, que investiam em terras, e novos fundos que investem em direitos creditórios do agronegócio, que utilizavam outros formatos, como os fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados, que foram solicitados que fossem registrados como FIAGRO. Então, na prática, hoje, respondendo à sua pergunta, você já tem disponível para investimento no mercado, investimento em terras, ou seja, capturar aí mais-valia de terras e o valor do arrendamento pelo poupador que tem interesse em comprar essas cotas, e também investimentos em títulos do agronegócio, operações que seriam operações de certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, LCA, letra de crédito do agronegócio, que são vendidas também ao mercado, já estão sendo encarteiradas, compradas pelo FIAGRO e vendidas, então, as cotas desses FIAGRO direitos creditórios no mercado, que são os primeiros tipos de FIAGRO que chegaram para venda, como eu disse, nessas plataformas dessas corretoras que atuam aí vendendo, inclusive através de
aplicativos, representantes, etc. Muito bem. E a atratividade, como é que está sendo a receptividade aí do investidor, principalmente, primeiramente? Muito boa, né? Porque eles conseguem capturar uma boa remuneração, né? Hoje está girando em torno de CDI mais 4%, CDI mais 5%, né? Essa possibilidade de ganho, que é razoável, né? Num título de renda fixa, né? Que são basicamente a estruturação dessas operações, são fundos de investimento no agronegócio, mas que a ideia, né, obviamente, respeitando cada prospecto de investimento de cada fundo, mas a ideia é diversificar e entregar ativos que seriam, né, ativos comparáveis a títulos de renda fixa, né, a certificados recebíveis do agronegócio, letras de crédito do agronegócio. Então, portanto, uma taxa atrativa e que justifica, obviamente, o apetite desses investidores em diversificar os investimentos e levar os seus recursos para o agronegócio brasileiro. E esses recursos já estão chegando na ponta final, ou seja, no produtor rural, e como é que está esse acesso nesse momento, doutor? Alex, muito boa pergunta. A tendência é que isso, na medida em que esses investimentos sejam materializados, operacionalizados, chegue na ponta final no produtor rural, através da gestão desses fundos, né? Que tem as suas políticas de crédito, que vai selecionar os produtores rurais que vão receber esses recursos e etc. O ponto é, quanto mais liquidez nós tivermos e mais competição nós tivermos, mais fundos a gente vai ter e mais recursos carreados ao agronegócio. Então, cada vez mais o investidor vai ter acesso a novos fiagros, novas cotas, e o produtor rural, obviamente, vai começar a diversificar a sua fonte de financiamento, ou seja, vai captar crédito oficial, vai captar através das operações de troca, emissão de CPRs, barter, né? E também vai captar recursos desses fundos de investimento que estão chegando hoje já no produtor rural através desses primeiros fiagro e que, obviamente, a tendência é que isso seja otimizado, até porque muitos desses fiagro já foram solicitados o registro por várias casas e eles estão aí a ponto de serem concedidas as autorizações para funcionar e mais fiagro, então, chegarem ao mercado e mais recursos chegarem para o bolso do produtor lá na ponta final, como você bem observou. Esse custo, ele já é competitivo com a realidade do mercado? Quando o produtor acessa esse recurso, ele tem um custo competitivo com a realidade do mercado, doutor? Eu entendi que à medida que a ampliação ocorra, isso acaba ficando mais competitivo. Mas hoje, na estrutura inicial que a gente tem, já é um recurso competitivo? Vamos lá, Alex, tentando responder essa sua pergunta por partes, né? O produtor rural, ele é carente de recursos, né? Ele tem algumas limitações nas operações de crédito atuais, que são necessidade de oferecer garantias, né? Necessidade de ter uma relação comercial com uma revenda, muitas vezes, né? Necessidade, muitas vezes, até de apresentar balanços para obter operações de mais vulto junto às instituições financeiras, junto às securitizadoras. Então, na medida em que isso é uma nova fonte, obviamente, isso vai representar para o produtor um pool maior de liquidez, uma possibilidade nova de financiamento que, necessariamente, num primeiro momento, vai ser competitivo e a valores de mercado. E, num segundo momento, né, com um maior afluxo desses recursos, potencialmente, como você bem observou, vai tender a oferecer taxas mais atrativas. Mas hoje, essas taxas estão flutuando aí num valor já no mix, vamos dizer assim, de taxas de mercado que o produtor já está acostumado a captar e, obviamente, tendendo no curto, médio prazo, na medida em que a maior parte desses novos fundos vierem ao mercado, a criar situações de maior liquidez e, portanto, oferecer taxas melhores para os produtores, lembrando que tem uma questão aí estrutural e uma questão até conjuntural do próprio mercado que já se reflete nas taxas de juros das outras operações e com o fiagro também não vai ser diferente, né? Porque vai depender, obviamente, de captação de investidores e a captação vai obedecer à lógica de mercado. Muito bem, esse aumento dos juros, da taxa Selic, enfim, isso tudo no final das contas implica também no custo da captação, mas é um custo que já existe no próprio mercado, onde ele vai buscar juros livres aí o seu recurso, né? Não tenha dúvida. A grande vantagem do fiagro é diversificar as fontes, aumentar
a fluidez de recursos que eram carreados para outros setores da economia, em outros tipos de fundos de investimento, em outros setores, para o agronegócio, e mais, gerar especialização nesses gestores para que eles possam dar crédito com maior qualidade e, portanto, na ponta final, fazer esse dinheiro chegar e, pela competição natural dessa maior fluidez de recursos, acabar impactando na diminuição estrutural dessa taxa, como você bem notou. Muito bom. Doutor, o senhor citou 3 modelos, o imobiliário, né, o de terras, o de direitos creditórios e o de investimentos. Eu ouvi, me corrija se eu estiver errado, relatos do imobiliário, do de terras e do direitos creditórios. E do investimento? Então, bom, pelo que a gente está acompanhando, Alex, os primeiros Fiagro Investimentos estão já sendo, né, estruturados, buscados, tem muita gente já olhando esses Fiagro. Só que, por enquanto, né, pelo que a gente tem acompanhado, isso ainda está na fase inicial de registro, etc. São fundos que vão investir em outros fundos de investimento e, basicamente, empresas do agronegócio, né, agritechs e empresas que já atuam no agronegócio. Eles, basicamente, vão substituir aí um veículo que existe no mercado de capitais chamado Fundo de Investimento de Participações, os FIPs, né? Vão ser Fiagro Investimentos, né? E, portanto, obviamente, eles ainda estão na fase de estudos, na fase do início dessa estruturação. Naturalmente, esse caminho se deu através dos Fiagro Terras, que já eram fundos que estavam postos no mercado sob a forma de fundos de investimento imobiliário em terras, e nos Fiagro Direitos Creditórios, substituindo fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados que já investiam em títulos do agronegócio. Mas eles já estão a caminho, sim, já estão em gestação, e a gente tem acompanhado, inclusive, discussões e estruturações que envolvem a criação desses fundos. Muito bem. Doutor, já dá para medir o volume de dinheiro já captado, enfim, disponibilizado ao setor, ou ainda é cedo para isso? A medida, a régua é o Plano Safra, né? Então, a gente, olhando para o Plano Safra, e o Plano Safra reservou um espaço maior, exatamente por conta desses veículos para o financiamento privado, a gente tem uma expectativa aí de um aumento significativo desses valores, né? O gap, né, de recursos, né, que era carreado ao agronegócio brasileiro, né, através desses investimentos privados nos títulos do agronegócio, né, CRA, LCA, CDCA, etc., etc., sempre existiu. E desde a criação desses novos títulos e registros na B3, né, que a gente tem aí, acompanha sempre isso, são mais ou menos 50 a 60 bilhões de reais ao ano. A gente espera, nesse primeiro momento, né, a partir da regulação de julho, né, e a legislação também da Lei do Agro, né, da 13986, que estabelece a necessidade, a partir de 1º de janeiro desse ano, desses títulos serem eletrônicos e tem uma facilidade maior de registro, novas plataformas, a gente espera aí um quantitativo da ordem de 20% a 30% desses valores anuais que a gente tinha, de 50 a 60 bilhões, em termos anualizados. Se você trata de metade do ano, né, porque a resolução vem do dia 13 de julho, aí a gente pode falar de 10 bi, mais ou menos, em termos de expectativa, mas é chute, né? Obviamente que o instrumento pode ser maximizado, pode ser melhor utilizado, pode carregar mais recursos de mais investidores, mas aí depende também de um contexto macroeconômico que você bem notou e citou aí na nossa conversa. Legal. Doutor, só para entender o futuro do Fiagro, o que pode acontecer daqui para frente, como isso tende a evoluir? Olha, o futuro, para mim, é um mar de oportunidades, né? Eu vejo no Fiagro o encontro, né, do campo com a cidade, né? Eu vejo o veículo, né, que é um veículo que, inclusive, tem governança, né? Exige auditoria, exige que se aplique o ESG, né? O environmental, o social, né? O S de social, environmental de meio ambiente, G de governance, né? No financiamento do campo, né? Então eu vejo uma seleção muito legal dessa busca, né, desses recursos por investimentos ESG e o Fiagro como um veículo para isso, né, para se fazer dessa forma, né? Eu vejo aí com muito otimismo, eu vejo com muita animação
aí as perspectivas. Obviamente, vai ter toda uma curva de aprendizado, não só dos investidores, como dos próprios estruturadores e como do próprio agricultor ao utilizar os veículos. Mas eu acho que o agricultor mesmo, o produtor, já está se mobilizando, já está querendo saber, já está querendo entender. A gente tem recebido demandas, né, consultas, até de cooperativas, por exemplo, que estão se interessando, né, em tratar do tema, né? Recentemente, eu tive a oportunidade de escrever um artigo numa revista especializada na agroanálise, que eu faço uma simulação exatamente da questão da cooperativa tendo por espelho um fiagro e provocando essa discussão e mostrando os benefícios disso, né? E eu acho que isso já está sendo compreendido como uma ferramenta que vai mobilizar e viabilizar uma série de novas operações e viabilizar principalmente que novos recursos cheguem ao produtor e cheguem ao campo. Então eu vejo com muito otimismo, eu vejo que o veículo ele tem tudo para ser um grande provedor de recursos para o financiamento do agronegócio brasileiro e tem tudo também para ser um veículo que fale a linguagem do produtor e que conecte esse produtor diretamente no investidor do mercado de capitais e acabe-se as barreiras e favoreça a desintermediação, né, nos financiamentos agropecuários e, portanto, né, uma linguagem mais próxima do produtor com o investidor, o que vai ser auspicioso, vai fazer o encontro do Brasil de sucesso do campo com o Brasil que hoje também aprendeu a investir no mercado de capitais, aí com a capilarização desses investimentos por essas plataformas de investimento. E é legal isso que o senhor está falando, porque isso de alguma forma também quebra esse gelo, né? Essa barreira que existe entre o urbano e o rural hoje, né? Você começa a investir no agro e torcer para que o agro dê certo, né? E da mesma forma o agro ganha uma nova alternativa de se financiar também, e enfim, é uma recíproca muito interessante essa aí. Exato, que é um desafio que vocês na imprensa enfrentam, né? Levar essa linguagem para o produtor e levar a linguagem do produtor para os veículos, para os investidores, etc. O Fiagro vai ser esse ambiente de encontro. Legal, muito bom. Doutor André Ricardo Passos, obrigado, viu, por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa evolução, esse próximo passo dado aí pelo Fiagro em relação à sua implantação, à sua operacionalização e vamos torcer para que só cresça, só aumente, que de fato, além de ser só mais uma alternativa de financiamento para o produtor, possa ser a alternativa de financiamento com muito recurso disponível, com um custo competitivo aí para o produtor acessar esses recursos e para que os investimentos de fato continuem acontecendo na agricultura brasileira, que já é uma agricultura moderna, pujante, mas ainda carece aí de investimentos, doutor. Muito obrigado por esclarecer para a gente esse início aí do Fiagro e qualquer novidade avisa a gente aqui. Alex, para mim, uma honra, muito obrigado pelo convite e estou à sua disposição. Um abraço. Abraço, até a próxima. Tá aí, portanto, um pouquinho mais sobre a evolução do Fiagro e tá indo, tá começando. Vamos torcer para que realmente se solidifique aí como uma importante fonte de financiamento do agronegócio. É uma captação de recursos junto ao mercado de uma forma geral. Não precisa entender de agronegócio para querer financiar o agronegócio, mas o investidor acaba tendo que compreender como é que aquilo funciona na prática e isso aproxima de fato aí o agronegócio do investidor urbano, uma questão muito legal também a ser colocada nesse sentido. A gente agradece muito a participação aí do Dr. André, a gente agradece a sua participação que está aqui conosco no Notícias Agrícolas até agora, acompanhando os nossos boletins, e te convida para continuar aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.